Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, acalmar nossos corações. Amado Mestre, nossa fé e nosso verdadeiro ânimo vem de vós. Nossa esperança e a verdade vem de vós. O amparo e a proteção vem de vós. A luz e o amor vem de vós. E a ternura e a paz vem de vós. Então, Senhor, sois a verdade incriada, o único mestre, a luz da razão, a luz da glória, a luz da sabedoria. E pedimos, Senhor, aumentar a nossa fé, para que um dia possamos estar junto de vós, pelo caminho que nos levará ao Pai. E que assim seja. Que assim seja. Obrigada, sim. Só um minutinho, pessoal. Todos estão conseguindo ver os slides? Sim. Ok. Pessoal, vamos desligar os áudios, tá? Para não dar interferência. Tudo bem? Para quem quiser falar, né? O nosso combinado de sempre. Só levantar a mãozinha ou ligar já o áudio ou escrever ali pelo chat. Tá bom? Viemos, né, já 2 semanas atrás, estudando com o José Roberto, né, ele iniciou para nós o capítulo 23, sobre a obsessão, esse capítulo extremamente importante, e é um capítulo extenso, né, ficou para nós, ainda hoje, trabalhar os itens 249 ao 254. Hoje está tudo travando. Pronto. Então, o que Allan Kardec, ele, né, vai trabalhar nesses itens? Já vimos, né, ele apresentou para nós o conceito do que é a obsessão, desenhou para nós, né, quais são as qualidades deste fenômeno, desse acontecimento, colocou para nós os 3 tipos de obsessão considerados, né, como ele catalogou ali para nós, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Cada um, né, apresentou para nós alguns parágrafos, colocando, né, diferenciando esses 3 tipos de obsessão, falando exatamente o que é cada uma delas, como nós estudamos com o Zé Roberto. E agora, nos itens, né, 249 ao 254, ele vai dar para nós as causas, né, quais seriam as possíveis causas do processo obsessivo e quais são os meios de combatê-lo, qualquer um deles, seja simples, a fascinação e a subjugação. Então, por enquanto, ele estava dando o conceito, ele se preocupou, né, apresentar para nós, né, como falei, né, desenhando para nós esse conceito do que é o processo obsessivo e diferenciando, né, exatamente do que é uma influência negativa do que é um processo obsessivo. Porque nós temos que todo processo obsessivo, ele é uma influência negativa, porém, nem toda influência negativa vai se dar através de um processo obsessivo. Então, Allan Kardec está apresentando para nós, né, todo esse conjunto de conceitos, né, por isso que a gente precisa dominar bem, né, e aqueles exercícios que propomos ali no WhatsApp, né, é justamente para a gente ir vendo, né, se a gente está realmente aprendendo esses conceitos, como Allan Kardec apresentou aqui no capítulo 23, e vendo também agora, né, vamos agora estudar quais são as causas, né? Agora que a gente já domina o conceito, sabe identificar e diferenciar a fascinação da obsessão simples e da subjugação, agora vamos estudar como que ela se manifesta, quais são os seus incômodos, quais são os seus abalos físicos, psicológicos e espirituais, e quais são os meios de combater o processo obsessivo. Então, o Allan Kardec, ele vai, é lógico,
né, que esse tema, obsessão, e depois, né, como até mesmo o Roberto mostrou para nós na semana passada, né, quando ele fez aquele panorama histórico, né, sobre as obras, né, quando ele comentou sobre o conceito de possessão, até mesmo o conceito de obsessão, o Allan Kardec, ele vai trabalhando, né, ele vai discutindo melhor esse assunto, até porque na própria Revista Espírita, né, como foi comentado na semana passada, está recheada, né, temos vários artigos relatando vários tipos de processos obsessivos, então é um tema que o Allan Kardec sempre colocou em estudo. Então, o estudo não parou. Temos as obras, lógico, as obras complementares, ou subsidiárias, né, como a gente quiser chamar, também gostam muito desse tema, né, quando a gente fala em obsessão. Quando nós estamos, né, lá no Centro Espírita, lá na Escolinha de Médiuns, também estudamos esse tema extremamente importante. Então, para a gente ver que não parou somente aqui no capítulo 23. É um tema que ele vai sempre estar retomando. Até então, né, o Allan Kardec, ele vai, quase em todos os parágrafos, né, ele vai enfatizar para nós a importância, né, da força moral, que isso quer dizer, da nossa evolução espiritual, principalmente no âmbito moral, que a gente, né, que serão alguns elementos chaves para que a gente possa, para que a gente possa resistir, combater as influências negativas, de uma forma geral, dentre elas, a qualquer tipo de processo obsessivo, né? Depois, né, ele começa a colocar para nós que o próprio autoexame, a autocrítica, né, para a gente buscar fortalecer as nossas virtudes, buscar sempre o apoio, seja através da intuição, da prece, de bons espíritos, né, ele frisa o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor ou mentor. Então, ele vai colocar para nós que são alguns elementos chaves e meios extremamente efetivos de combater a obsessão. Isso de uma forma geral. Depois, em cada item, ele vai ver, né, como combater uma obsessão simples, a fascinação e a subjugação, que a gente pode colocar, né, num termo mais moderno, quais serão as terapias aplicadas para que a gente possa combater ou resistir um processo obsessivo. Então, aqui, né, nós fomos convidados a mais uma vez, né, lógico, como está no livro dos médiuns, né, nós estamos aqui falando da obsessão ligado aos trabalhadores da seara mediúnica, mas qualquer um de nós, né, se a gente for ver médiuns no sentido amplo da palavra, como nós sabemos, todos nós não estamos, por exemplo, né, imunes a sofrer um processo obsessivo. Neste capítulo, em especial o capítulo 23 que nós estamos estudando, o Allan Kardec está falando daquele médium que está em prática mediúnica, né, ou seja, como esse processo obsessivo pode atrapalhar tanto a sua vida, a sua saúde física, espiritual, emocional, e também a sua comunicação, ou seja, a sua manifestação mediúnica. O quanto esse processo obsessivo vai afetar, inclusive, ao grupo mediúnico que ele está e a qualidade do processo, ou seja, da produção mediúnica, seja através da psicofonia, a psicografia, não importa qual faculdade mediúnica que aquele médium exerça atualmente. Tá? Então aqui ele está falando, olha, médium, né? Principalmente você médium que está em trabalho, muito cuidado, porque a obsessão, além dela ter que ser estudada e revisada constantemente, ela precisa ser combatida, né? É lógico que nós vamos ter obras, inclusive outros textos de Kardec, que vai falar sobre o processo obsessivo como uma forma geral, não só daquele médium que está em trabalho ali na casa espírita, né, ou qualquer outra instituição. Mas aqui ele está focado, tá, no papel do médium. Vamos andar mais um pouquinho aqui. E como que a gente reconhece, né, um processo obsessivo? Porque a gente já sabe que o processo obsessivo é uma influência negativa, porém, nem toda influência negativa é um processo obsessivo, certo? Então, como que a gente consegue separar isso? Primeiro, todo processo obsessivo, tá, ele vai ser representado por uma persistência.
Então, uma influência negativa, eu posso, por exemplo, acordar, como a gente chama, né? Eu acordei com o meu padrão vibratório lá embaixo, negativo, né? Como a gente fala, e justamente por estar irradiando, vibrando, dando qualidade aos meus fluidos ali de uma forma negativa, eu posso atrair irmãos, espíritos que ali estão, que é casando com aquela minha influência, ou seja, casando com aquela minha energia negativa que eu estou emanando, tá certo? Então, é um estágio, esse exemplo, ele é uma questão temporária. Porque eu posso, né, perceber essa influência negativa, elevar o meu pensamento, fazer o evangelho, ir até a casa espírita ou qualquer outro centro, né, que tem uma oração, né, lembra, né, que vai dar qualidade aos meus fluidos, é meu pensamento, é minha vontade, ou seja, basta eu elevar o meu pensamento, pronto, já estou afastando muitas, tá? Muitas influências negativas de uma forma geral. Agora, um processo obsessivo, por mais simples que seja, tanto que o processo obsessivo simples, ele não é tão fácil assim, né? Não basta eu ir lá na casa espírita, tomar um passe, ou ir na igreja, fazer uma oração, elevar meu pensamento, né? Porque ele é uma influência que ela é persistente, por mais simples que ela seja. E ela, né, sempre tem o obsessor e o obsediado. Então, vamos ter duas pessoas, dois seres ali que estão envolvidos nesse processo obsessivo. Como o Allan Kardec aqui está falando dos médiums, tá? Outra questão que a gente pode identificar no processo obsessivo é a natureza das comunicações. Ou seja, aquele médium que está sofrendo o processo obsessivo, o mais simples que seja, tá certo? Ele vai começar de uma forma contínua representar isso representar essa natureza em suas comunicações, ou seja, na sua produção mediúnica. Então, o mais simples que seja, vai sempre aquele mesmo espírito, que agora vamos chamar ele de espírito obsessor, ele vai estar perante a sua vítima, no caso ali, o médium, ele vai estar de forma persistente, em uma constância, alterando. Aí é lógico que vai diferenciar o que ele vai fazer, né? Qual a intenção que ele vai fazer, o grau que ele vai fazer, mas ele vai estar adulterando essa comunicação mediúnica. Então, ele vai estar exercendo essa influência sempre negativa, tá? É diferente quando nós temos, por exemplo, um médium iniciante que, uma hora ou outra, ou teve uma comunicação que a gente pode, né, passar o olho crítico e perceber, né, que se trata de um espírito inferior, isso não quer dizer que ele seja um obsessor. Tá? A gente comumente, muitas vezes, até de forma vulgar, né, chamamos, aquele médium, ele está obsidiado. Por uma comunicação, o Allan Kardec diz, é impossível a gente aferir isso. Agora, se isso se torna de uma forma consistente e contínua, já é algo que a gente tem que pensar, tá certo? Sempre aquele mesmo espírito, sempre com a mesma linguagem, mostrando o mesmo teor de mensagem, isso vai se repetindo, a gente vai vendo os abalos que o próprio médium sofre, ou seja, a gente analisar né, colocar um diagnóstico, vamos colocar assim, de processo obsessivo, não é algo simples. Tá? Então, aqui é um passo a passo de como que a gente pode, né, qual o caminho que nós temos que seguir para que possa identificar realmente um processo obsessivo. Porque pode ser apenas uma influência negativa, tá? Que não vai preencher toda essa natureza, entende? Qual o outro, né? Qual outro ingrediente que a gente precisa ter? Sempre, tá? Não importa se eu estou falando de um processo obsessivo simples ou estou falando de um processo obsessivo mais gravoso, tá? Todos, tá? Ou o espírito vai tentar enganar, ou ele vai tentar manipular o médium. Ou, há muitas vezes, as duas coisas envolvidas, tá? Principalmente a manipulação, inclusive, é uma palavra, né, é um termo que o Allan Kardec traz bastante nesse capítulo, colocando,
tá? Que o espírito que se torna um espírito obsessor, ele tem ou o desejo, seja através de uma vingança, seja através de um prazer que ele ainda tem em manipular o outro, em enganar o outro, tá? Então, isso é um traço, tá? É um traço de um espírito que já pode ser considerado obsessor. É lógico, eu não posso pegar esse item 3 aqui de forma isolada e já falar que se trata de um espírito obsessor e que aquele médium está sendo obsediado, tá? E tudo isso aqui são elementos que precisam andar em conjunto. Outra questão, é sempre algo negativo, tá? Não existe obsessão do bem. O termo obsessão, né, até mesmo o Zé Roberto explicou muito bem para nós na semana passada, né, principalmente quando ele colocou para nós, trouxe o sobre a possessão, justamente como podemos admitir a possessão, por exemplo, isso já no conceito final de Allan Kardec, né, como ele desenhou para nós no final, de se tratar até de um espírito bom, no caso da obsessão, não. Tá? A obsessão, ele não mudou esse conceito. Sempre vai se tratar de uma intenção negativa e muitas vezes perturbadoras, tá? Que pode, isso não importa se eu estou falando de uma obsessão simples ou se eu estou falando de uma subjugação. Não importa. Todas, de uma forma geral, é sempre uma intenção negativa, vai trazer muitos danos, não só ao médium, mas todos aqueles que convivem com ele, seja no grupo familiar, seja no grupo da casa espírita, ou seja, cada caso vai ser um caso, né? Ele vai ter uma gravidade diferenciada. E lógico, todas essas influências, elas precisam ser contínuas. Outro item, né, que a gente pode colocar aqui, como que a gente identifica um processo obsessivo, ele vai sentir, né, o médium, né, principalmente aquele iniciante, mesmo se tratar, tá, de uma obsessão simples, apesar, né, quando a Kardec coloca, a obsessão simples vai causar ao médium um mal-estar, um constrangimento, a perturbação, mas há um momento ali de uma perda de controle também. Só que não tão intensa quanto é a fascinação e a subjugação, né? Então, todo o processo obsessivo, seja o grau que for, tá? Há uma perda do próprio controle de todas as capacidades do médium. Lógico que isso, né, vai diferenciando de acordo com o grau, né? Lógico que em alguns o médium mantém a consciência, né, um processo obsessivo simples, uma das formas da gente conseguir percebê-la é que o médium sabe, ele se percebe que está sendo influenciado. E o processo de fascinação e subjugação, não. Né, há um total controle de todas as suas capacidades, até físicas, quando a gente trata de subjugação. Mas é um dos itens aqui, um dos elementos que a gente não pode deixar de fora para a gente realmente colocar, não, isso se trata de um processo obsessivo, porque por mais estranho, né, porque a gente pode, por exemplo, chegou na casa espírita uma pessoa totalmente perturbada, aquilo pode ser algo momentâneo, que de uma forma geral, a gente fala, nossa, apareceu lá uma pessoa que parecia estava obsediada, né, que a gente muitas vezes ou por não dominar todos os termos, né, ou de uma forma comum, a gente fala, nossa, parece que a pessoa, aquele irmão está obsediado. Não precisa estar obsediado, ele pode simplesmente estar sofrendo apenas uma influência negativa, e isso não seja de uma forma constante, por isso que ele precisa passar pelo atendimento para fraterno, precisa ser acompanhado, até com outros tipos de terapia fora da casa espírita, para que isso possa ser melhor identificado. Porque olha quantos elementos a gente não pode excluir, a gente tem que levar em conta quando nós estamos, para a gente realmente, porque é muito sério, quando a gente, né, vai diagnosticar realmente o processo obsessivo. E o Allan Kardec teve todo o cuidado de trazer para nós esse passo a passo aqui no capítulo 23. Outra questão, né, as alterações psicológicas e emocionais que esse processo obsessivo vai causar no comportamento e nas emoções do médium. Então, muitas vezes,
esse processo obsessivo pode não ser a causa, mas ele agrava muitas das nossas fraquezas emocionais, psicológicas, ou seja, que todos nós temos de uma forma geral. Lembra quando nós trabalhamos aquele texto do Herculano Pires, lá da rádio, né? Quando ele falou, quando uma pessoa lá da rádio perguntou, Herculano, estudar o espiritismo, a mediunidade, pode levar alguém à loucura? E o que o Allan Kardec, ó, o que o José Herculano Pires respondeu, né, aquele ouvinte da época? Que não, né, você estudar o espiritismo, você estudar a mediunidade, não vai te despertar a uma loucura, vamos ao termo, né, hoje seria um transtorno, né, para a gente modernizar o termo, mas se nós já não tivermos em nosso espírito o germe para isso, ou seja, as nossas tendências, né? Então, não podemos dizer que a obsessão realmente seja a causa ou a única causa de uma loucura, vamos colocar assim, mas ela agrava muito as questões emocionais e físicas do médium. Lembrando, né, o próprio Espiritismo já traz para a gente a questão, o estudo do homem trino, né? Quando nós estamos aqui encarnados, nós não podemos contrariar ou descartar a nossa dimensão física. Então, todos os abalos no nosso corpo físico, a ciência terrena que tem que cuidar, tá certo? Então, por exemplo, sejamos médios ou não, estejamos obsediados ou não, nós não podemos excluir o tratamento médico, né? Imagina quem já se encontra, aquele médium, aquele ser, aquele irmão, que já se encontra em um processo obsessivo. Ele né, mais ainda precisa levar em conta também as questões da terra, né, do físico, a medicação, a terapia. Lógico que se a gente estamos falando aqui também do espírito, como a ciência espírita admite o espírito como seu objeto de estudo, o que nós temos que pensar? Não, temos que associar também a terapia espiritual a todo esse conjunto material. Né? Então, até a gente ter essa noção, né? Não, por isso que o Allan Kardec já trouxe para nós algo que nós estamos descobrindo agora, né? Aqui está falando do processo obsessivo, mas hoje que se discute, né, de quantas questões externas, as questões emocionais afetam o nosso físico, a nossa saúde mesmo. E é exatamente isso. Imagina um processo obsessivo, lógico que não estamos falando daquele processo obsessivo simples, um processo obsessivo de fascinação para cima. Mas ele pode sim afetar. E é uma das características que a gente pode notar para a gente realmente ali bater o martelo e falar assim, não, isso aqui não é somente uma influência negativa, não. Se trata, de fato, de um processo obsessivo. E outra característica, né, muito conhecida, né, por todos nós, né, principalmente pelos fascinados, é quando o próprio médium que está nesse processo obsessivo, ele não consegue admitir. Ele não consegue perceber, justamente porque ele se encontra dominado, né? Justamente porque ele já perdeu muitas vezes até a sua razão. Então, ele não vai ter o discernimento logo de imediato para perceber o quanto essa influência negativa, primeiro, ele tem que reconhecer que há uma influência negativa ao ponto de deixá-lo obsediado. Depois, né, então ele tem esse, vamos colocar assim, de primeira mão, assim, essa iniciativa. Ele não vai conseguir. Então, essa rejeição, essa dificuldade, e muitas vezes até se torna de uma forma agressiva, né? Isso realmente é um dos pontos que a gente pode colocar. Não, tá vendo que é contínuo? Tá vendo que o médium não está aceitando que ele se encontra o processo obsessivo? Tá vendo que ele está com a saúde dele abalada? As comunicações estão vindo de uma forma repetidas, se trata de um mesmo espírito, porque tem espíritos que eles não vão, eles não fazem intenção nenhuma de simular ou de enganar, né? Ou seja, de se passar por outras pessoas, como diz Allan Kardec, nem todos são tão inteligentes assim. Eles apenas querem o seu domínio, eles vão passar o mesmo tipo de mensagem, e mesmo assim, mesmo sendo tão claro para outros, né, que estão ali ao lado daquele médium, para aquele que está sofrendo, ele muitas vezes não consegue, apesar de ser óbvio, apesar de ser racional,
tudo aquilo que está se mostrando para ele, ele não percebe, né? Então, tudo isso, pessoal, são alguns critérios, né, que isso aqui bem de forma resumida, só porque nós já estudamos, só para a gente pegar o gancho e adentrar realmente nos capítulos que a gente precisa estudar hoje, tá? Só para a gente perceber, né, e frisar isso de uma forma bem... A gente não pode, né, temos que colocar realmente no nosso coração, tá? Que nem sempre é obsessão, nem sempre. Apesar de ser algo... Não é algo incomum, né? Não é algo raro, senão o Kardec teria frisado isso, né? O próprio avançar do estudo demonstrou que há muitos processos realmente que se trata de processo obsessivo, mas nem todos, tá certo? Não é toda influência negativa, graças a Deus, que a gente pode colocar como um processo obsessivo. Agora, quais são os meios, né? Quais são, agora, entrando realmente no item 249, que vai falar sobre os meios da gente combater esse processo obsessivo. Primeira coisa, né? Depois, então, já temos o nosso médium, fechamos o diagnóstico dele, vimos que ele preenche praticamente todos aqueles requisitos, né? Para a gente poder realmente, não, é um processo obsessivo. Agora, como que eu vou combater? Como que eu vou ajudar esse irmão? E o próprio médium, que depois que toma, né, vai chegar um momento que ele vai, se Deus quiser, tomar consciência do mal que ele está sofrendo. Como, né, qual o tipo, qual o caminho, o que eu preciso fazer para que eu possa romper esse processo obsessivo? Primeiro, eu preciso diferenciar, né? Que tipo de espírito é esse? Que tipo de obsessão é essa? Se trata de uma obsessão simples? Onde o próprio médium consegue ter, né, ele consegue reconhecer que ele realmente está sendo influenciado de uma forma contínua e negativa por um espírito mentiroso, zombeteiro, como Allan Kardec usa o termo. Então, ele precisa ter essa noção. Se trata de um espírito que já tem um domínio maior? Será que se trata de um processo? Será que é um espírito que já tinha uma ligação anterior, nem se fosse em outras vidas com aquele médium? Ou seja, eu preciso ver exatamente, lembra, cada caso é um caso, eu preciso ver realmente quem é esse médium e quem é esse obsessor, ou seja, estudar as duas partes envolvidas, né, para poder ver qual caminho. Porque se for uma obsessão simples, é um caminho. Se for uma fascinação, é outro. E assim por diante. Então, é o primeiro passo que eu preciso ter. Depois, né, o Allan Kardec, por exemplo, ele vai focar aqui na própria obsessão simples, né? Eu preciso mostrar, né, o Allan Kardec fala, o médium que está sofrendo apenas a obsessão simples. Lembrando que a obsessão simples, o espírito não está querendo te enganar, ele não tem tanta intenção assim de... Ele grudou em você por algum motivo, mas ele não tem aquela intenção maldosa de tentar te dominar, tentar acabar com você. Mas ele quer causar um inconveniente. Ele quer te atrapalhar em algum momento. Então, primeira coisa, eu tenho que manter a paciência. Eu tenho que mostrar para esse espírito, eu como médium, tenho que mostrar para esse espírito, lógico, com o apoio de todo o grupo mediúnico, que eu não vou ser enganado. Até o ponto, né, que esse espírito, né, o próprio Allan Kardec coloca isso na obra, ele vai se cansar, ele vai se afastar. Pronto. Já dei, né, ou seja, eu não vou prejudicar o espírito, né, não vai virar um ódio, né, não vai ser uma obsessão inversa, apenas vou afastar através de prece, através de oração, de passe, onde as preces, onde até o espírito está ali ouvindo, mas caso pelo próprio livre-arbítrio dele ele não queira ouvir aquelas palavras, ele vai procurar um outro médium que esteja, né, vou tentar obsediar outro que esteja frágil, mais frágil do que este, que está ficando mais lúcido, ele vai se cansar e ele vai se afastar. Né? Então, uma das formas de você combater a obsessão simples é cansando o espírito. Ele vai ver que ali não vai conseguir mais nada. Ele não vai conseguir mais se importunar, mais zombar, tirar sarro, entende? Ele não vai. Então, ele vai realmente tentar
procurar outra vítima, ou se evangelizar. Cada caso é um caso, né? Não podemos dizer que todos os espíritos vão negar aquela ajuda que também é dado para ele. Não, muitas vezes ele acorda, né? Nossa, eu tava tentando, perdendo tempo aqui, né? Quem sabe agora eu vou olhar para a luz, né? Eu vou voltar para o caminho reto. Pode ser que isso aconteça com esse espírito, até porque essa obsessão simples, eu não tenho desejo de vingança, eu não tenho nada muito gravoso por trás disso. Por isso, né, que a chamamos de obsessão simples. Outra assistência, né, isso Allan Kardec fala praticamente por toda a obra, eu vou tentar me ligar a bons espíritos. Eu vou evocar, eu vou chamar através da minha oração, da minha elevação de pensamentos, a tentar chamar espíritos bons que vão anular, né, que vão tentar, inclusive, instruir ou muitas vezes proteger, inclusive, fluidicamente, aquele médium que já tomou consciência, que já sabe que estava sendo enganado e que quer romper com esse processo obsessivo simples. Então, quando eu estou pedindo, quando eu estou trabalhando também para isso, para que eu possa merecer essa assistência, né, com os bons espíritos, eles vêm ao nossa ajuda, eles vêm ao socorro do grupo mediúnico e eles começam a proteger, né, e não deixar com que esses espíritos mentirosos e brincalhões possam vir atrapalhar tudo, né? Então, eles vão protegendo aquele grupo. Agora, se é um grupo, como diz o Allan Kardec, se eles começarem a se divertir com aquele espírito, ou seja, um grupo totalmente imaturo e que não tem nenhum preparo mediúnico para tal, esses espíritos bons, eles vão se afastar, né? Então, por isso que nós temos muitas obras, né, complementares ou subsidiárias que vão trazer isso, né? Trazem muita história, romances espíritas adoram, por exemplo, essas histórias, né? De, às vezes, o grupo mediúnico fica todo mundo obsidiado, porque eles começam realmente, aí abre espaço, né? É quando você dá espaço. Então, aquele espírito, ele não é tão mal, mas ele está vendo que ele está sendo ouvido, ele vai continuar, né? Então, por isso que tem que ser mais esperto do que o próprio espírito, né? E sempre se voltar para o bem. E quando a gente volta para o bem, né? Já estamos fazendo essa limpeza fluídica aqui, e esses bons espíritos se conectam a nós. E, né, embora, né, outra questão, né, embora que a gente tenha que tratar, né, o espírito obsessor, né, com muita cautela, né, e realmente trabalhar de uma forma séria, a gente também tem que adotar uma postura que eu também preciso ter essa postura de caridade para com aquele espírito obsessor, porque ele é um irmão, no fundo, ele é um espírito em sofrimento. Então, da mesma forma que eu preciso ajudar, da mesma forma que eu preciso doutrinar muitas vezes aquele médium, dar o apoio, eu preciso fazer isso com o espírito também. Entra aí a função de um grande trabalhador na mesa mediúnica. Quem é que faz esse diálogo? Que a Casa Espírita tanto oferece curso. Como é o nome desse trabalhador? Dialogador. Dialogador, isso mesmo, Mônica. Foi a Mônica? Fui. Isso, exatamente. Ou doutrinador, né? Não está incorreto de também colocar esse nome. Mas, né, se usa, né, em muitas casas, inclusive lá na nossa casa espírita, a gente usa mais o termo dialogador. Então, esse dialogador tem que estar tão preparado moralmente, não sei o que estou dizendo, o próprio Allan Kardec diz isso, tá? Ele tem que dominar, ou seja, ele tem que dominar, né, técnicas, né, vamos colocar assim, de como convencer, né, e como falar com o outro de uma forma benevolente, e também dominar o conteúdo espírita. Porque eu preciso, né, da mesma forma que a gente faz o curso para atender os encarnados, um atendimento fraterno, é quase praticamente o mesmo princípio. Só que aqui nós estamos ainda trabalhando com um espírito que está exercendo uma influência negativa de forma persistente, né? Ou seja, ele não vai largar o osso tão fácil assim. Então, é o trabalho daquele que vai dialogar com o médium, para, ao mesmo tempo, cuidando do médium, cuidando do grupo e do espírito, né, vai ter que ser dobrado.
não é uma tarefa fácil, né? Se não é fácil ser médium, é muito mais difícil ainda ser um dialogador, né? Então, ele que vai, muitas vezes, tomar a frente e essa tarefa aqui. Alguma questão, pessoal? Outro passo importante, que quando o médium, né, ou o grupo mediúnico como um todo, toma consciência que ali se trata de um processo obsessivo simples, por exemplo, ele não pode, lembra que eu falei? Não pode ficar dando espaço, né, dando ouvidos àquele espírito obsessor, que está ali apenas só para brincar, para tirar sarro, por exemplo, tá? Eu preciso cessar a comunicação, né? Então, cabe ao médium, e isso a gente adquire com a própria educação mediúnica e com o tempo de trabalho. Alguns vão ter mais facilidades, outros vão aprender isso de uma forma um pouco mais intensa, um pouquinho mais difícil, mas é possível, tá? Até porque quem tem um controle da própria comunicação mediúnica não pode ser o espírito, tem que ser sempre o médium, tá? Então, o médium, ele tem que ter esse controle de cessar a comunicação mediúnica. Senão, ele vai estar dando espaço, né, a não ser que esteja em um processo de desobsessão, a não ser que este espírito realmente precisa ser ouvido. Agora, dá espaço para que ele apenas possa, como a comunicação dele, o conteúdo não vai ser nada que vai vir para o bem e nada a acrescentar, então, já que ele não quer, muitas vezes, o espírito, ele não quer ele não quer também levar sermão, vamos colocar assim. Ele não quer ser evangelizado. Ele não quer. Então, se há uma resistência, inclusive, do espírito, cabe ao médium cessar, né? Ele tem que cessar, ele não pode, não conseguir parar a comunicação mediúnica, porque o espírito estava falando, o espírito estava em sofrimento, ele estava chorando, ele pode fazer o que for. Tá? Isso é uma desculpa, na verdade, né? Quando o médium faz isso, isso está diante de um médium sem educação mediúnica. É lógico que quando a gente está lendo no grupo, aqui a gente está falando que está num ambiente de estudo. Tá? Quando nós estamos no grupo mediúnico, e a gente é o dirigente, por exemplo, a gente não pode, né, chegar com essas palavras que eu estou falando, falar, olha, você era obrigado a acessar a comunicação mediúnica, você não fez isso porque você não está com a sua mediunidade educada. Tá? Então, da mesma forma que eu tenho que ser benevolente com o espírito, eu também tenho que ser com o meu grupo. Eu também tenho que ser com aquele irmão de trabalho. Porque muitas vezes, não é que ele não quis, ele não sabe. Então, cabe ao dirigente, cabe aos médios mais experientes, como o Kardec frisa ali, ensiná-lo, né? Ajudá-lo a combater, né? E muitas vezes até realmente parar, cessar a comunicação mediúnica. A influência, né? O próprio Allan Kardec coloca, olha, muito cuidado, né? É muito fácil de a gente identificar um processo obsessivo simples pela linguagem vulgar, porque ele não vai tentar se passar por bonzinho, como a fascinação acontece. Ele já deixa claro ali quem ele é. Ele não tem interesse de se vingar, de nada, né? Ele tem interesse apenas de brincar ali com o médium ou com o grupo mediúnico. Então, o Allan Kardec fala, muito cuidado, né? Muito cuidado para que a gente não caia nessas armadilhas, que a gente não comece a brincar, entrar na brincadeira de fato, que a gente comece a brincar com o espírito. Tem que cessar logo, né? E se puder, se tiver essa oportunidade de educá-lo, de evangelizá-lo também, ok, senão não prejudica nem o médium. Nós temos que salvar o médium e o grupo. Depois, a 250, né, o Allan Kardec vai falar sobre, né, como vamos lidar, né, com o processo de fascinação, né, que é um pouquinho não, né, já é um estágio já considerado grave, tá? Esse, né, não é tão simples como nós vimos no tópico anterior, porque os médios, eles realmente são totalmente enganados, né? Não se trata apenas de uma situação incômoda, de um espírito que quer ali apenas brincar, que quer incomodar o grupo, quer chamar atenção. Não, aqui se trata de realmente
de um espírito que quer realmente enganar e manipular. Então, ele vai ter intenções realmente ruins, né? Não é somente enganar, não é somente brincar, né? Ou perturbar, criar uma confusão. Não, ele realmente ele quer o domínio moral, principalmente moral e espiritual daquele médium. Então, ela, né, por isso que Allan Kardec coloca para a gente que ela já é mais perigosa devido ao controle absoluto. Aqui, diferente da subjugação, né, nós temos o controle também físico, mas aqui principalmente moral e também intelectual sobre a vítima. Então, ela se torna totalmente refém, né, esse processo obsessivo a esse espírito. E como que eu vou combater, né? O Allan Kardec fala, bom, vamos tentar, né, converter, né? Vamos tentar pegar a obsessão da fascinação, tentar trazê-la a um processo de obsessão simples. Ah, mas como que a gente faz isso? É tentar, lógico, né? Tentar provar para esse médium que ele pelo menos está sendo enganado. Lembra que o processo obsessivo, o médium tem consciência que ele está sendo enganado? Ele pode ter algumas dificuldades ali práticas de como cessar aquilo, mas ele tem a consciência. Aqui, a sua consciência é anulada. Né? O médium, lembra que eu falei? O médium se torna totalmente refém ao espírito. Então, para que a gente possa quebrar esse processo de fascinação, vou tentar pelo menos que ele ainda está sob a influência daquele espírito, mas que agora ele tome consciência. Olha, perceba as suas ações. Será que você faria isso? Será que você pensaria isso? Você não está agindo com a sua razão, né? Eu vou tentar abrir os olhos desse médium, mostrar para ele o domínio psicológico que esse espírito está exercendo sobre ele, e falar, olha, realmente você está fascinado. Tá? Então, é lógico que de uma forma teórica aqui, né, como o Allan Kardec apresenta para nós, parece simples, mas não é tão simples assim, né? Porque lembra, uma das principais, vamos colocar assim, formas, né, o perigos que a fascinação causa naquele que está obsediado é justamente esse desejo, né, que ele tem, esse desejo não, essa resistência que ele apresenta de não enxergar que está sendo obsediado. Então, então não é uma coisa muito simples de se fazer. Então quando a gente mostra, já é um primeiro passo, né? Se a gente tem esse médium que ficou um tempo fascinado e agora ele começou a enxergar que pode ser que ele esteja sendo enganado, pode ser que aquela comunicação mediúnica que ele trouxe está totalmente incoerente, aquela teoria, porque o que acontece? O processo, o espírito que está atrelado ao processo de fascinação, ele é extremamente inteligente. Então, ele pode passar ao médium várias falácias, ou seja, parece que o texto está muito bem amarrado, tem um começo, meio, fim, mas o conteúdo, se a gente for colocar o crivo da razão, como diz Allan Kardec, está totalmente furado. Mas ele passa com palavras lindas, ele se passa por outras pessoas, olha, eu sou Sócrates aqui falando, ele usa o nome, né, se passa por algumas personalidades, justamente para conseguir um crédito no que ele está falando. Mas quando você vai ler e analisar aquela comunicação, a gente pode perceber, não pode ser Sócrates falando isso, ou qualquer outra pessoa de razão. Entende? Então, só que é tão bem amarrado, e é lógico que envolve as capacidades, né, as incapacidades do médium, as suas inseguranças, as suas fraquezas emocionais, ou seja, tudo isso, a sua invigilância, né, somada a tudo isso, pronto, se instalou o processo obsessivo e a vaidade, o orgulho, e ele começa a acreditar que ele foi tão premiado por ser um médium, né, o escolhido a trazer essa comunicação, essa doutrina, vamos colocar assim, que muitas vezes ele realmente não consegue, né? Ele vai achar que as pessoas estão com inveja dele, que ele jamais sofreria um processo de fascinação. Então, realmente, ele fica cego.
né? Como se fosse um cego, né? Exatamente essa expressão que o Allan Kardec usa ali na obra. Justamente porque a sua razão foi alienada, né? A gente se encontra, o médium ele está totalmente refém do próprio espírito. Porque o espírito, ele quase, como a gente falou, né? Ele cega o médium que ele é incapaz de ver, que aquela comunicação dele está totalmente furada. E a gente pode apresentar vários argumentos e muitas vezes ele não vai acreditar. Não, mas você está vendo que é impossível que isso acontecer? Você está vendo que essa comunicação está indo contra, primeiro, aos princípios espíritas, depois ao que o mundo, ao que as outras ciências também dizem? Porque muitas vezes é uma coisa totalmente absurda, mas mesmo assim, o texto é tão bem construído, tão amarrado, que o médium, ele ainda né, não consegue enxergar. Então, muitas vezes, demora a gente quebrar um processo do fascinato. Justamente porque ele rejeita, né, como a gente colocou aqui, né, Allan Kardec coloca aqui para nós, ele rejeita conselhos, você precisa, olha, médium, você precisa também tomar um passe, você precisa estudar um pouquinho mais, ele acha que tudo isso é uma ofensa, ele esquece tudo o que ele aprendeu nos cursos, e ele começa só a dar ouvidos, lembra que por todo o processo obsessivo nós temos, né, sempre uma ligação contínua entre uma vítima, né, aqui no caso, né, o médium, e o obsessor, né? Então, o obsessor e o obsediado. Então, ele vai dar ouvido só a quem? Ao obsessor. Pode vir Cristo aqui colocar para ele não vai querer ouvir. Ele, né, para a gente ver como que essa manipulação é realmente muito forte, né? Justamente porque ele quer ser enganado. O domínio é muito, muito forte. Tanto que o Allan Kardec traz para a gente, né, ele traz um exemplo de um espírito, né, que estava, né, submetendo a sua vítima ao processo de fascinação. Ele foi evocado, ele revelou que estava realmente com uma falsa identidade, foi colocado para ele, por que você está fazendo isso com a sua vítima? Por que você está obsediando aquele médium? Ele coloca para nós que ele tem um prazer muito grande em manipular o outro. Né, se eles estivessem aqui encarnados, receberiam um diagnóstico de desvio de conduta, né? Mas como o mundo espiritual não tem essas, né? Lá a medicina terrena não tem, então ele apenas é um espírito sofredor, mas é um espírito sofredor ainda ligado ao mal moral. Ele sente prazer em fazer mal ao outro. E uma das formas de fazer o mal é manipular. Então, mesmo assim, mesmo ele falando, mesmo vindo a comunicação de que ele realmente, ele confessando, né, que ele usou um nome falso, que ele colocou teorias falsas, mesmo assim foi difícil convencer o médium obsediado que ele estava realmente sendo vítima de todo esse processo, né? Para a gente ver como é uma cegueira muito grande, né? E justamente porque a gente está diante dessa cegueira muito grande, é muito difícil intervir. É muito difícil a gente conseguir a cura desse processo obsessivo, né? Muitas vezes se torna quase que impossível, a gente pode pensar, né? Justamente porque a vítima ela não reconhece que ela está sendo manipulada, ela não reconhece que aquela comunicação que ela está ali em mãos, ou às vezes várias comunicações, às vezes não basta ser uma, são várias comunicações, elas estão totalmente incorretas, ilógicas, né? E mesmo assim, ela tem uma dificuldade, e justamente por esse comportamento que esse obsidiado apresenta, é muito difícil. Né? Muitas vezes, em muitos casos, é porque a gente, se a gente for aprofundar esse estudo, pelo menos as obras, né, as outras obras que vieram após Allan Kardec, em muitos casos a própria Revista Espírita, como que foi a cura, né, ou como foi o combate desse processo, como foi essa intervenção para a gente poder combater, né, a fascinação. Tem que primeiro evangelizar, doutrinar o próprio espírito, para que ele possa se afastar de sua vítima e sem a influência, né, tão próxima da vítima, aliás, do espírito obsessor, a vítima começa como se fosse de um pesadelo, né? Ela começa a acordar.
Então, então não basta apenas cuidar do obsediado, eu preciso cuidar do obsessor também. Lógico, com todo aquele arcabouço moral ali que o Kardec coloca, né? Com o mesmo ato benevolente de caridade, de amor ao próximo, que eu tenho que ter com o médico, também tenho que ter com o espírito. Seja ele ainda ligado ao mal moral, seja ele, né, o grande, né, esse grande mal aí que quer apenas manipular, mas ele é um irmão. No fundo, ele é um espírito sofredor. Então, ele precisa de um socorro exatamente como a sua vítima. E como é um processo, como se trata de um processo obsessivo mais gravoso que a obsessão simples, lógico que eu vou ter abalos na minha saúde. Então, o próprio Allan Kardec aqui já fala, né, que precisa cuidar da saúde física também, porque vai ser um médium que vai começar a ficar doente, vai ser um médium que pode sofrer um processo de depressão, né? O Allan Kardec não fala com essas linguagens que nós temos hoje, né? Mas vai sofrer o seu abalo emocional, o abalo físico, enfim, quantas doenças do corpo e da alma poderão vir, né, de um processo obsessivo. Então, eu tenho que aliar não só esse tratamento físico e espiritual, não só o passe magnético, o passe na casa espírita, eu também, muitas vezes, em muitos casos, esse médium precisa aliar a tratamento de saúde física também. Por isso que quando a gente pesquisa e visita, né, e conhece os trabalhos, por exemplo, de hospitais psiquiátricos espíritas, médicos espíritas, psicólogos espíritas, né, que nos contam, e a gente começa a estudar um pouco o trabalho deles, a gente percebe, eles, lógico, não vão excluir o trabalho da formação que eles tiveram, né, o médico vai atuar como médico, o psicólogo vai atuar como psicólogo, mas quando já tem essa compreensão, justamente por serem espíritas, e já alinham, né, que é o que Allan Kardec queria, alinha junto com eles esse conhecimento espírita, ou seja, trazendo o espírito também para, né, para o campo de cura e tratamento, fica, né, a chance de cura vai ser muito maior. Porque quando nós temos em hospitais um hospital espírita, não tem só grupo mediúnico ali para poder conversar e quebrar um processo de fascinação, por exemplo. Há um grupo mediúnico, mas também há médicos, enfermeiros, psicólogos, toda uma equipe médica ali e de apoio psicológico cuidando. Justamente porque nós temos realmente abalos em nossa saúde, né? Muitas vezes a gente acha que isso é coisa de obras mais modernas, não. O próprio Allan Kardec já falava, lógico, de uma forma bem sucinta, mas né, os espíritos já trouxeram para o Allan Kardec que muitos abalos físicos vêm também. Alguma questão, pessoal? Tranquilo até agora? Bastante coisa. Então, terminamos o item 250. Agora, o item 251. Né? Como que a gente vai lidar agora com esse mais gravoso, né? Que é a subjugação, que é quando nós temos realmente o espírito obsessor tem o total controle. Ele tem o total controle, né? Ou seja, a saúde, né, o médium já está com a sua saúde prejudicada, com a sua saúde emocional prejudicada, onde nós temos uma ligação fluídica tão grande, né, ou seja, quase que o médium se funde ali com o próprio espírito obsessor, ou contrário, né, justamente porque o espírito ele começa a direcionar não só o seu comportamento emocional, espiritual, a sua razão, mas também até as suas questões, a sua modalidade física, onde o médium, onde o espírito pode até expor, né, a sua vítima a cenas de ridículo, né, como o próprio Allan Kardec usa o termo, né, fazendo com que você não tenha mais o controle físico, justamente porque a sua autodefesa não tem mais, você não tem mais como resistir, né, a vítima chegou a um processo tão grave, né? Fora que um processo de obsessão simples, pessoal, se não for cuidado, ela pode evoluir para um processo de fascinação e assim por diante, tá? Isso ainda tem, a gente está estudando aqui de forma separada, né?
para a gente poder entender, para a gente entender aqui, né, como de forma metódica, como a Kardec coloca para nós, mas na vida real, um processo pode estar um ligado ao outro e evoluir um para o outro também. Né? Então, aqui nós já estamos falando de um processo onde o espírito ele realmente já manda, né? A vontade, né? Ou as vontades, né? Ele já manda até no corpo, em todos, né? Nos comandos físicos da sua própria vítima, aqui no caso, o médium. E ele necessita, tá? Não tem como esse espírito, não tem como esse médium se libertar sozinho. Muito difícil, ele precisa da ajuda externa, tá? Seja através do passe, através de terapias e de tratamentos médicos, né, medicamentosos da terra, como a gente disse, e muitas vezes, muitas vezes não, né, o espírito ali, tá, que se encontra também atrelado a esse processo obsessivo, porque, querendo ou não, o meu mesmo grau de maldade, de mal que ele causa àquele irmão, àquela vítima que ele está ali aliado, ele também sofre. Né? E a gente vê muitos romances espíritas, até romances sérios, que a gente vê também, né, é detalhado para nós o sofrimento do espírito sofredor. Do espírito obsessor. Ele percebe através de muito, né, nesse processo onde você vai tentar curar essa obsessão, até ele tomar essa consciência, ele percebe o quanto ele também sofreu, ou seja, tanto mal que ele causou ao outro, ele está causando a ele também. Então ele começa a perceber, opa, tô perdendo tempo, né? Então, melhor eu seguir o meu caminho, né? Muitas vezes, aí vai depender de cada história, né? Ele vai ter muitas ordens de reparo com essa vítima e vice-versa, até eles poderem romper. E muitos processos, tá? Muitos processos, se for avançar esse estudo, precisa, às vezes, até de mais de uma vida, tá? Mais de uma vida. Até porque muitos espíritos, eles podem ser levados, eles podem ir até de livre, espontânea vontade a um grupo mediúnico para eles serem ouvidos, quando eles são evocados, ou quando eles são encaminhados, e muitas vezes ele não vai se libertar, aliás, perdão, ele não vai querer libertar a sua vítima, vamos colocar assim. Ele por mais instrução que ele receba, por mais mais que as pessoas tentem ali, os médiuns, né, o grupo mediúnico como um todo, tenta acordar e acender também a luz para esse médium, perdão, para esse espírito, ele não consegue. Por isso, né, Filomeno de Miranda, por exemplo, tem muitas obras, muitos casos, né, traz para nós de processos obsessivos que são apenas rompidos, né? E a cura vem mesmo através das várias vidas. Quer falar alguma coisa, mãe? Você levantou a mão? Ai, desculpa. Então vamos continuar. Foi sem querer. Pessoal. Qual outra, né? Então precisamos intervir, precisamos procurar essas terapias, né, para a gente romper esse processo de obsessão, a terapia médica, né, os trabalhos, né, magnéticos de passe que a Casa Espírita oferece, ou seja, tudo isso vem para ajudar tanto a vítima, ou seja, tanto o médium que está sendo obsediado, quanto o seu espírito obsessor. Então, tudo isso vai ajudar, mas nem sempre se rompe tão fácil assim. E aquele que intervém, ó, que a Allan Kardec colocou aqui para nós, né? Ou seja, o grupo mediúnico, aquele que está dialogando com o espírito, além de todo o domínio, né, teórico que ele precisa ter uma elevação moral mínima, para que ele possa conversar e ele possa também transmitir essa moral clara de Cristo para aquele espírito. Porque ele vai dialogar, né? O espírito também vai falar.
Então, ele vai colocar em xeque também muitas questões do próprio grupo mediúnico, não só do médium, que é a vítima dele, ele vai questionar todo mundo. Então, precisamos, né, a gente já precisa ir com essa arma moral, vamos colocar assim, que é uma das melhores formas que a gente tem de combater essa influência e tentar convencer que ele também está fazendo mal, inclusive para ele mesmo. É lógico, né, quando fala que temos que ter essa ascendência moral necessária, essa evolução moral, isso não quer dizer em nenhum momento no Kardec trouxe para nós que temos que ser perfeitos. Né? Médios perfeitos, ele frisa isso, não existe ainda aqui na Terra, tá certo? Então, só que pessoas, aliás, se estamos trabalhando em grupo mediúnico, se é um grupo mediúnico que já está trabalhando com esse tipo de espírito, que é uma situação mais grave, a gente, como todos nós, independente somos médios ou não, estamos em busca de uma melhora moral. Então, aqueles que trabalham ainda nessa seara têm que buscar um pouquinho mais, justamente porque ele vai estar, né, ele vai enfrentar esses espíritos também. E lembrando, né, quanto a minha vontade, quanto a minha moral, a minha intenção estiver voltada para o bem, todo o meu conjunto fluídico, né? Ou seja, eu vou estar ali alimentando aquele grupo mediúnico também com as qualidades que eu vou trazer através do meu pensamento e da minha vontade. Então, isso já esbarra, né? Isso já inibe aquele espírito obsessor, incluindo, né? Não só o inibe, mas como também o alimenta para o bem. Então, ele já vai se sentindo ali acolhido, né? Se diferente a gente chegar com afronta, se a gente chegar brigando com ele, pronto, né? A gente vai estar pegando totalmente o caminho contrário, né? Por isso, né? Como Kardec coloca, vamos usar o exemplo de Cristo, que já era, né, que é o nosso exemplo máximo de autoridade moral, e que só isso já afastava os maus espíritos, né? Então, a esse exemplo aqui, como ele usou como uma metáfora, né, expulsar os espíritos obsessores, não podemos ler, né, ao pé da letra aqui, porque a gente vai achar que a gente tem que né, como fosse expulsar os demônios, né, ou seja, conversar com eles de uma forma rude. Pelo contrário, né, essa autoridade moral, ela é de forma de caridade, é benevolente. Então, tem que tratar esse espírito com muita seriedade. Ele sabe, ele não pode ter o domínio, assim como ele tem da sua vítima, mas eu tenho que tratá-lo ele com amor, com carinho, com respeito, entendendo que ele precisa de ajuda também, porque isso é um passo muito grande. Quando a gente consegue romper um processo obsessivo e esse espírito ele se liberta, a sua vítima ela vai ganhando saúde, não é de forma instantânea, né? Mas ela vai conseguir realmente ter a cura desse processo obsessivo. Acontece que muitas vezes essa cura, em alguns casos, né, a gente já sabe que são casos estudados, que vem através de outras vidas. Muitas vezes esse obsessor precisa vir reencarnado como um filho, né? Precisa vir reencarnado como um marido e mulher, por exemplo, né? Por isso que muitas vezes a gente brinca, nossa, parece que eu vim encarnado com o meu espírito obsessor, né? Pode ser, né? A gente brinca, né? Mas pode ser, a gente não sabe, né? Não temos aqui, né? Nós não temos a lei do esquecimento, a gente não sabe exatamente quem são as pessoas que estão ao nosso lado. Mas seja quem for, né? Nós também podemos ser o espírito obsessor, né? A gente nunca pensa nesse lado. Mas a gente sempre veio, né, com o objetivo do bem para poder romper, né? É um dos objetivos, né, de todo esse planejamento reencarnatório. Outra questão, né, que o Allan Kardec coloca para nós, que é muito mais a moral, né, e a qualidade fluídica, né, que a gente vai estar atribuindo ali aquele grupo mediúnico, que vai surtir efeito muito mais do que palavras, né? Então, não vai existir palavras bonitas, palavras mágicas, fórmulas mágicas, que vai fazer com que esse processo obsessivo se rompa. Tá? Então, você pode usar vários tipos de palavras, você pode
a gente pode usar vários tipos de métodos, né? O Kardec fala em amuletos, né? Podemos fazer os trabalhos para tentar expulsar os espíritos ruins. Nada disso convence, pelo contrário, né? Eles ficam até achando graça. O que convence mesmo é a autoridade moral, quando você faz com que esse espírito realmente volte para o caminho do bem, para que ele perceba que ele é o mais prejudicado em toda essa história. Não é só, ele não está fazendo mal somente à sua vítima, a ele mesmo também. Outra questão que o Kardec coloca, né, que seria o papel, né, da terapia dos passes, né, que a gente vai chamar, né, do passe na própria casa espírita. Por que isso existe? Porque quando nós estamos sofrendo um processo obsessivo, seja qual for, principalmente desses mais graves, há uma perda fluídica, há um desequilíbrio de todos os nossos centros vitais, os nossos centros de forças, justamente isso que causa, inclusive, né, lembrando que os nossos centros de forças estão ligados aos nossos plexos, isso, né, já é um conhecimento que Kardec não traz para a gente, mas trazendo aqui a contribuição de Emmanuel e André Luiz, tá certo? Então, todo esse desequilíbrio fluídico ou energético, que todo esse processo, essa influência ruim causa em nós, que vai gerar e vai dar espaço a muitas doenças, tá certo? E tudo isso, né? E tudo isso, qual é uma das formas que eu vou repor? Como que eu vou repor esse fluido vital que eu perdi com essa influência negativa? Qual é uma das formas, inclusive, até de tentar alimentar esse espírito inferior que está me obsediando, também fazer com que ele beba disso? É através dos passes. Uma das formas é através do passe, é através da própria elevação de pensamento, de tentar a comunhão, de tentar pedir ajuda do anjo da guarda, de espíritos superiores. Então, tudo isso nos alimenta de uma forma fluídica, de uma forma boa e positiva. Tá? E isso ajuda, né? Isso ajuda a amenizar e, muitas vezes, dependendo do grau, a romper esse processo obsessivo. Alguma questão, pessoal? Estão bem quietinhos? Comentários, dúvidas? Tudo ok? Então, como a gente pode ver, né, é mais um capítulo, né, o Kardec nunca vai afastar dessa ideia, né, do trabalho, da própria elevação moral, de que os espíritos, não só os espíritos encarnados, mas nós também, os médios, todo mundo tem que ter, seja para atribuir qualidade a uma comunicação mediúnica, seja para poder atrair os bons espíritos, seja para poder dar qualidade àquele trabalho, à produção mediúnica, também para poder afastar qualquer tipo de influência negativa, principalmente, né, um dos grandes perigos que a mediunidade tem, né, justamente porque ela é um canal aberto a processos obsessivos, incluindo os processos obsessivos graves. Então, o Kardec sublinha mais uma vez sobre a qualidade moral, a busca da qualidade moral da reforma íntima, não importa o nome que a gente for dar a essa busca, mas temos que estamos aqui, né, justamente para a gente possa, mais uma chance da gente buscar essa ascendência moral. Agora, o item 252, né? Ele já frisou para a gente mais, né, sobre essa questão da moral, e agora, né, ele vai falar assim, quais são as imperfeições morais, né? Ou seja, quais são os caminhos, né, as portas de entrada que podemos dar para que a gente possa ser vítima, né? Para que a gente venha a correr o perigo de ser vítima de um processo obsessivo. Então, quando nós temos um médium que médiuns perfeitos, já sabemos que não existe aqui no nosso planeta. Mas quando nós temos médiuns que são um pouquinho mais resistentes a essa melhora moral,
presos apenas aos fenômenos mediúnicos, não entendeu a proposta, não entendeu o dom que a mediunidade é dado a Deus para que a gente possa fazer o bem. Enfim, quando nós temos essas imperfeições morais, elas se tornam, primeiro, portas de entradas também a sofrer um processo obsessivo, desde os simples aos mais graves, como também obstáculos de combate e de superação a esse processo obsessivo. Então, quando nós temos esses médiums, né, que eles não querem, né, eles não querem evoluir, não desejam, ou já acham que já tem uma evolução moral já alta, né, e isso tudo é um prato cheio para essa influência negativa, né. Então, eles realmente conhecem, né, eles vão lá no nosso orgulho, na nossa vaidade. Então, eles sabem exatamente aonde tocar a gente. Então, aqueles que estão invigilantes de uma forma moral, principalmente, esses são os mais fáceis de serem vítimas num processo desse. O próprio Allan Kardec traz, né, para quem leu, né, para quem já terminou de ler este capítulo, a gente vai ver que ele traz um caso que ele recebeu através de cartas, né, de duas irmãs que enfrentavam, né, aqui seria um processo obsessivo simples, elas enfrentavam, começou com um processo obsessivo simples, na verdade, um espírito brincalhão, né, parecia brincalhão, que ele estragava, né, os pertences. Então, Allan Kardec aí frisa, né, aqui nós temos até um efeito físico, o próprio espírito, todos, né, usavam todos aqueles elementos que nós já estudamos, né, de como produzir um fenômeno físico, ou seja, essas irmãs provavelmente doavam, né, eram capazes de doar o fluido vital ao ponto de combinar com os fluidos do meio ambiente, produzir esses abalos físicos. Então, esses pertences delas ou eram trocados de lugar, ou ou realmente se estragavam, ou seja, o espírito estava fazendo isso de uma forma constante, por isso que é um processo obsessivo, né? E elas tentavam buscar explicações, tanto que foram atrás de buscar a explicação espírita, né? E esse espírito foi evocado. Esse espírito ele foi evocado, até porque essa manifestação começou a ficar mais grave, né? Ou seja, esse espírito começou a fazer mais vezes esse mesmo comportamento, a perturbar, a tentar causar medo, né? Isso nas duas irmãs, que seriam as vítimas, né? E ele foi evocado. E quando ele foi evocado, ele foi dito a eles, foi dito ao grupo mediúnico, né, pelo esse espírito evocado, que essas duas irmãs, na verdade, irritavam ele. Ele estava ali na casa, ele estava irritado porque elas, no fundo, eram pessoas que falavam mal de todo mundo, eram né, faziam fofocas, né, enfim, e não estavam nem aí. Né? E ele tinha, em outra vida, né, sido vítima de intrigas, de fofocas, enfim. Então, ele fala que ele tinha... Então, ele não gostava desse tipo de comportamento, perceba. Então, ele teve um motivo, né? Essa foi a razão por ele ter explicado, porque ele começou a obsediar. Não era um espírito ligado a elas de outras vidas, mas que em outras vidas ele tinha sido vítima do que elas estavam fazendo com as outras pessoas. E ele falou assim, quer ver? Então vou irritar elas. Então, ali, ele recebeu a própria... né, ele percebeu o mal que ele estava fazendo, ou seja, não era um caso grave, né, de obsessão. Então, ele foi, ao ser evocado, ele foi instruído, e as irmãs também foram instruídas, né? Justamente, o que foi dado para elas? Olha, primeiro, que vocês precisam parar com esse comportamento, né, de falar mal dos outros, né, ou seja, são comportamentos simples do dia a dia, que a gente não percebe, mas se transformam no mal, né? Então, elas também foram advertidas e recebeu o conselho de mudar. Olha, vocês não querem mais ser vítimas, ou querem realmente acalmar esse espírito que está em sofrimento, ele estava agindo para uma vingança, não diretamente a elas, mas elas estavam reproduzindo, né, um comportamento que afetava ele. Então, elas, né, saíram de lá com o objetivo, né, não é dito na obra se elas cumpriram ou não, né, mas é dito que talvez isso iria o quê? Libertar, né, seria um caminho para poder libertar desse processo obsessivo.
Então, foi quando, né, a Allan Kardec, na luz desse caso, né, que ele traz para nós, ele coloca, olha, então, muitas vezes os espíritos agem com domínio, muitas vezes eles agem por motivo de vingança, às vezes não de forma direta, mas pegou ali as duas, né, o caminho, ou seja, quem tem que mudar não é somente o espírito, né, por isso que o André Luiz, né, diz a expressão que no processo obsessivo não há vítimas, né, porque aquele que a gente está chamando aqui de vítima, só para a gente poder entender aqui no nosso estudo, também ele também traz muitas imperfeições e qualidades que vai atrair esse processo obsessivo. Então, muitas vezes, em um processo de vingança, por exemplo, né? Não é porque aquele que se encontra encarnado que é o mocinho da história. Ele pode ter já prejudicado esse espírito. Lógico que isso não vai dar nenhuma razão, né? Por exemplo, o caso aqui, né? O espírito não estava certo em perturbar as duas irmãs, só porque elas lembravam o comportamento, né, de que ele que ele tenha sido vítima. Mas isso mostra, né, para nós que em um processo obsessivo, né, a vítima não é tão vítima assim, como a gente entende, né? Ela não está isenta, ou seja, ela tem as suas imperfeições, que é exatamente isso que o Allan Kardec quis trazer para nós no item 252, né? E por isso que as duas partes, né? As duas partes, tanto aquele que está obsediando quanto aquele que está sendo que é obsediado, precisa, né? Eles retiram desse processo obsessivo um ensino espiritual que todos nós, independente, né? A gente tem que buscar superar, né? Essas nossas imperfeições e ter a ideia que essas imperfeições podem ser, sim, caminhos diretos de um processo obsessivo. Por exemplo, como que essas irmãs iam saber que na casa tinha esse espírito? Que ela poderia ser, que elas poderiam ser influenciadas só porque ali elas estavam falando mal dos outros, uma fofoca. Pode ser algo banal, né? Então, isso que o Allan Kardec foi um caso legal, porque ele trouxe um caso que não é um caso de, como a gente fala, desses grandes romances, né? Não é um espírito que matou o outro em outra vida e por isso que ele veio se obsediando há 500 anos a sua vítima, né? É um caso simples, mas que causou um dano. Imagina se isso persistisse, né? Se a gente poderia agora, né, criar o nosso romance espírita aqui. Imagine se isso persistisse e levasse essas irmãs à loucura, né? Se levasse, a gente poderia né, colocar que esse espírito até se perdeu no objetivo dele de vingança e começou a dominar até o controle físico dessas duas irmãs, né? Enfim, então a gente pode formar aqui uma história e a gente vai perceber, né, que se elas não tivessem mudado o comportamento, possivelmente esse processo obsessivo podia evoluir, né? Não foi dito aqui na obra, mas a gente pode já, né, com base no que o Allan Kardec já trouxe para nós, aferir que se não tivesse essa mudança moral, esse processo obsessivo, primeiro, não vai se romper tão fácil, e depois pode até agravar, né, evoluir. Alguma questão, pessoal? Um outro caso, né, que o Allan Kardec traz para nós, no item 253, é sobre, né, a gente pode, né, que ele coloca aqui para nós, será que tudo é obsessão? Será que tudo é influência negativa, é obsessão, né? Então, ele traz aqui para nós, né, lembra que eu falei no início? Né, entrou um irmão nosso lá na casa espírita, seja um irmão de trabalho, seja aquele irmão que acabou de entrar na casa espírita, ele está com alguma perturbação. Será que é espiritual? Porque ele já tem a mania de colocar, nossa, ele está obsediado. Será que tudo é obsessão? Será que tudo... Bom, nós já temos a resposta que não. Porque o Allan Kardec falou que para ser obsessão tem que preencher todos aqueles requisitos, não é mesmo? E aqui ele volta falando para nós que, além de preencher todos aqueles requisitos, a gente que está avaliando, precisamos ter muito cuidado, né, e ter muito bom senso, porque nem tudo é culpa dos espíritos, tá? Então, nem todo mal, nem toda doença,
nem toda perturbação, aparentemente é espiritual. Pode ser a perturbação do próprio espírito, pode ser uma questão anímica do próprio espírito, né? Ele estando encarnado ou desencarnado. Tá? Então, nem tudo, ou seja, a gente atribuir tudo à ação dos espíritos é um erro, porque vai ter algumas coisas que são falhas nossas, alguns caminhos errados que eu tomei, alguma falta, alguma questão inadequada, alguma falta de planejamento, tá certo? Então, pode ser que alguma coisa seja minha culpa, não do espírito. Ele trouxe até um exemplo, né, um homem, realmente, eu acho, pelo que eu entendi, foi até uma carta também que ele recebeu, não sei se é um exemplo fictício, que ele colocou aqui na obra, né, não achei referência sobre isso, né, mas de um homem que estava perdendo seus animais de pastos, né, na fazenda. Estava perdendo e ele queria saber, nossa, por que meus animais estão morrendo? Por que as plantas estão morrendo? O que está acontecendo? Deve ser um feitiço, deve ser alguma coisa do mal que fizeram para mim. Ele tentou rezou missa, chamou o padre para poder afastar os demônios. Ele fez de tudo, sem sucesso. Nada adiantava, os animais continuavam morrendo, a terra estava horrorosa, enfim. Estava um caos, né? E ele queria entender por quê. Ele estava achando que, nossa, que espírito é esse que não sai daqui, né? E ele foi buscar, né, ajuda, né, através de médiuns. Olha, por quê? Né? Vê aí, evoca aí, vê o que está acontecendo, por que a minha terra não está indo para frente, né? E ele recebeu a comunicação. E qual foi isso? Aqui ele recebeu um puxão de orelha, na verdade, né? Aí ele falou assim, sabe por que os animais, né? Ou aí o espírito que se respondeu a ele, sabe por que os animais, a sua terra não está indo para frente? É porque você não cuida. Você não prepara a terra, você dá mais, as instalações estão em péssimas condições. Por isso que os animais estão morrendo. Ou seja, ele perdeu mais tempo tentando chamar padre para tirar o demônio, fazendo reza, mandando rezar missa, para que a terra possa, né, andar, do que cuidar dela. Ou seja, lembra da lei do trabalho? Ou seja, ele que estava, né, sob o cuidado da terra e de todos os animais que estavam ali sobre a sua guarda, foram para o espaço, né? Ou seja, né, porque ele não cuidou. Então é culpa, é um processo de obsessão, por qualquer outro tipo de influência negativa? Não. Ele que foi invigilante, ele que foi imperito, ele não cuidou, tá certo? Do que ele tinha que cuidar, era o dever dele. Então, muitas vezes, pessoal, eu acho que esse é um caso, essa historinha, eu nem sei se é uma história real ou se foi um caso que o Allan Kardec trouxe para nós, para mostrar o quê? Seja ela real ou não, para mostrar que muitas vezes, muitos males que nós temos, muitas doenças, nem sempre é um processo obsessivo, nem sempre é culpa do espírito, nem sempre é porque o nosso anjo da guarda tirou férias, é muitas vezes culpa nossa. Ou seja, nós também somos capazes de fazer mal, inclusive a nós mesmos. Tá? Então, a gente tem que, o que o Allan Kardec coloca para nós? Olha, cuidado, veja, aplica todos aqueles, né, realmente, será que há uma influência? Será que há um terceiro? Será que há realmente uma influência negativa? O que está acontecendo? Né? Às vezes, é nós que não estamos cuidando da nossa saúde, que a gente não está realmente com o nosso evangelho no lá em dia, por exemplo. Né? Então, muitas vezes, voltamos as nossas escolhas a caminhos errados, não usamos o nosso poder de escolha, com o livre-arbítrio, de uma forma correta. Nós que estamos, como diz o Paulo de Tarso, né, saindo, né, do caminho reto. Então, nós não podemos culpar nem o espírito obsessor, nesse caso. Tá? Então, muitas vezes ele fala, não, isso aí não foi eu que fiz. Né? Então, muitas vezes fomos nós mesmos que fomos invigilantes e não tomamos o devido cuidado. Então, nem tudo é um processo obsessivo. Por isso, quando Kardec frisa, é importante a gente ter o discernimento, saber separar as coisas, saber analisar cada problema espiritual que apresenta, ver realmente com muito cuidado se trata de um processo obsessivo. Porque muitas vezes a gente, de uma forma... aqui a historinha parece simples, né? Mas é um caso muito grave. Muitas vezes, como, né, voltando ao nosso exemplo lá na casa espírita, muitas vezes a gente
né, já logo quer identificar, né, já não, isso aqui é obsessão, não, aquele irmão está fascinado, será? Muitas vezes é ele mesmo, né, é um problema dele mesmo e não tem nada a ver com um processo obsessivo. Lógico que tem que ser cuidado pela casa espírita, por outros tipos de terapia, por outras ciências, melhor dizendo, mas não se trata, muitas vezes, não se trata, graças a Deus, né, de um processo obsessivo. No último item, né, que o Allan Kardec traz para a gente, que é o 254, né, ele vai falar, assim, quais são as qualidades e meios, né, de superação para que a gente possa combater essas influências obsessivas, né. Então, novamente, a força moral do médium, né, ou seja, o médium precisa trazer, né, ele precisa trabalhar pela sua moral. Lógico, não temos, de novo, né, nós não temos médiuns que são espíritos puros, senão nem médiuns mais seriam, mas todos nós temos o dever, né, todos nós temos o dever, sim, de trabalhar pela nossa melhora, né, pela nossa ascensão moral. Nós temos que ver, o Allan Kardec coloca ali para nós, né? Muitas vezes é permitido essas influências negativas que podem vir a ser um processo obsessivo, justamente para testar, né? Para que a gente possa provar que já superamos aquela imperfeição. Mas se tiver alguma imperfeição oculta, ela virá em evidência. Então, muitas vezes um processo obsessivo, até simples, né, vamos colocar um processo de obsessão simples ao médio viciante. Às vezes vem até para poder colocá-lo como um teste, para ver se ele está com o seu estudo em dia, se ele está com a sua força moral em trabalho, né? Então, muitas vezes, a gente tem que entender, né? Olha, eu preciso combater mais a minha vaidade, o meu egoísmo, o meu orgulho, qual vai ser a postura daquele médium diante daquele problema. Então, muitas vezes isso vem como uma prova. E quando nós temos um médium que está vigilante, que está com a sua oração em dia, com o seu estudo em dia, muitas vezes essas influências negativas, elas são anuladas pelo seu merecimento. Então, os espíritos, né, os bons espíritos, o anjo da guarda, como o Kardec frisa tanto, está ali totalmente vigilante e nos ajudando. Mas, primeiro, nós temos que mostrar esse serviço. Outra questão, né? Nós temos, né? Nós temos alguns obstáculos, ou seja, que a gente precisa ainda, né? Algumas imperfeições, não só o orgulho, uma vaidade, alguma fraqueza emocional, alguma questão de doença, enfim, a gente tem alguns obstáculos, né? Algumas questões que podem ser tidas como alguns obstáculos para a gente poder combater esse processo obsessivo. Então, não é devido, muitas vezes, não é porque o médium ele é mau, ou ele é imperfeito, ele só quer... Não, muitas vezes ele não consegue, né? Nós temos algum médium, muitas vezes, que ele está fraco, que ele está adoentado, então ele não vai, muitas vezes, conseguir sozinho, né? Por isso que precisa de uma intervenção externa. Ele não vai conseguir, muitas vezes, de forma autônoma, conseguir acessar e identificar aquele processo mediúnico e conseguir combater. Então, ele vai precisar realmente de ajuda, né? Outra questão, né? Da mesma forma que a gente tem aquela recompensa, o anjo da guarda vem até nós e nos ajuda quando ele percebe que estamos seguindo, né, o caminho reto, podemos vir também, né? O Allan Kardec usa o termo punição, né? Justamente porque os espíritos que ali estavam comunicando com o Allan Kardec, né, vinham com esse tipo de linguagem, mas eu quis colocar aqui entre aspas, no sentido assim, que muitas vezes o médium, né, que não conseguiu, que não fez a lição de casa, vamos colocar assim, então essa influência negativa vem através da própria lei de causa e efeito, ou seja, ele
ele usou a sua mediunidade para o mal, por exemplo, né? E ele não teve a mediunidade suspensa. Então, muitas vezes, ele se torna vítima de um processo obsessivo justamente porque ele realmente procurou isso. Né? Então, como o Kardec coloca, isso se torna muitas vezes como uma punição para ele, né? Que ele está ali envolvido ao processo obsessivo que ele mesmo procurou. Ele mesmo quis se aliar a espíritos não tão bons assim. E, mesmo sabendo de todos os riscos, né? Quis dar mais ouvido à sua vaidade, ao seu orgulho, mesmo assim. E aí, o processo obsessivo se instala e ele vem, né? Ele aprende com o sofrimento aqui, né? Ele é realmente aprender com a dor, né? Quem não aprende, né? Lembra? Não tem expressão, né? Ele realmente vai aprender aqui com a dor. Pessoal, nós temos mais algumas questões para falar aqui sobre a obsessão. Né? Achei que daria até, mas realmente é muita coisa, né? Para a gente trazer aqui com detalhes. Vamos fazer o seguinte: na semana que vem, estava para a gente estudar, né? Está para a gente estudar o capítulo, já o capítulo 24, a gente termina para falar sobre o processo obsessivo, tá bom? E conversa mais um pouco, né? Vamos dar aqueles casos que eu coloquei ali no WhatsApp. Quem ainda não conseguiu participar, não teve tempo, tem mais uma semana aí para a gente conseguir interagir ali, né? Para a gente conversando sobre aqueles casos que a gente montou ali, tá bom? E na semana que vem a gente realmente termina com o capítulo 23. Que até mesmo em respeito ao nosso horário, infelizmente não conseguimos terminar. Alguma questão, pessoal, que vocês gostariam de falar? Alguma colocação? Alguma dúvida? Bom, se ninguém quiser mais colocar mais nenhuma coisa, quem gostaria de fazer a prece final? Esse candidato. Vamos ver aqui quem está quem está online. Deixa eu ver. Rose, quer fazer para nós a prece final? Posso fazer. Por favor, então. Obrigada, Senhor, por todo esse conhecimento que tivemos hoje. Obrigado para a espiritualidade amiga. Obrigado a Ana, que nos ensina com tanto carinho, transmitindo os conhecimentos que Kardec deixou para nós. Muito obrigado, de coração, pela aprendizagem, pela oportunidade de poder conhecer tanta maravilha que faz bem para a nossa vida e que a gente possa usar isso no nosso dia a dia. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Rose. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Deus abençoe Ótima a todos. semana. Obrigada, Zé. Ótima semana. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, boa noite. Boa Tchau, tchau. noite.